Olá, amigos. Estamos iniciando mais um programa, O que diz Kardec? Conosco, como sempre, Milton Felipe. Bom estar aqui ao seu lado para mais um programa e aproveitar a oportunidade e encaminhar a todos os nossos amigos, espectadores, o nosso abraço fraternal. Meu amigo Milton, vamos atender a mais uma solicitação que nos foi encaminhada pelo e-mail do nosso site kardec.tv. E você que quiser fazer alguma pergunta ou quiser algum esclarecimento sobre a doutrina, é só acessar lá kardec.tv, você busca lá o Fale Conosco, o contato, nos encaminha a pergunta e lá também poderão assistir todos os nossos programas anteriores, inclusive o programa Transição. Mas vamos à pergunta. Diz assim: podemos, em estado de sono, visitar pessoas vivas, um familiar, por exemplo? E também podemos ver em sonho, em nossa casa, uma pessoa viva que veio nos visitar? São Qual o motivo? duas perguntas. São duas em uma. Tá bom. Tá bem. Isso aí é um estudo do espírito. Isso aí interessa ao espiritismo examinar e esclarecer. Interessa sim. E no livro dos Espíritos, vamos ter ali da emancipação da alma. Quando Allan Kardec estuda essa matéria, ele vai falar a respeito da emancipação temporária do espírito, né? Tá bom. Temos no nosso site alguns programas que falam dessas questões respeito a isso. Do sono, da emancipação. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre essa questão, é só acessar no site. Então vamos aproveitar do que já falamos anteriormente, do que está escrito no Livro dos Espíritos e explicarmos como é que funciona isto. Bem, então, Coelho, o Espiritismo diz que nós, seres encarnados, temos, além do corpo físico, mais um corpo chamado corpo fluídico, que Kardec deu o nome de perispírito. Então, o espírito, o corpo físico e corpo fluídico. 3. 2 corpos e mais o agente espírito principal, que é o espírito. Então, quando nós, encarnados, nós dizemos, eu vou dormir, e colocamos o nosso corpo para repousar-se, e também para ganhar novas energias, porque o corpo vive disto. Depois de um dia trabalhado, por exemplo, o espírito, fala a doutrina, ele se afasta temporariamente do corpo. Mantém ligação através de um fio fluídico. Talvez fosse bom falar dessa maneira. E, através do seu perispírito, o espírito vai aonde deseja ir. Não tem limites para essa expansão desse cordão fluídico que o espírito usa na ligação com o seu perispírito. Vai aonde pretende ir. Portanto, a pergunta é se nós podemos visitar, não é isso? Um familiar, um parente, um amigo. Podemos sim. Então a resposta é podemos, e fazemos isso normalmente, ordinariamente, como uma espécie de ato sem muito pensar. O espírito faz isso constantemente. De forma natural. Quase que eu falo automaticamente. Por quê? Qual é a mãe que, distante de um filho, de uma filha, ou de vários filhos, não pretende visitá-los? E faz isso toda noite. Toda noite, tenho a certeza. Esse é um exercício fantástico no processo da comunicação entre os seres. Então, Milton, para o nosso entendimento, o que precisa de descanso é o corpo físico. Isso, número 1. O corpo espiritual ou perispírito, ele não tem fadiga. Não, e portanto não precisa reposição alguma. Não tem fadiga, porque ele é comandado segundo a vontade do espírito. É isso? E é feito de fluidos. Fluidos. Vamos falar assim, é uma composição fluídica. Ele às vezes se apresenta com a nossa conformação física, mas é como se fosse uma fumaça ali, esculpida, tá bem, né, com a nossa cara, mais ou menos isso. Isso mesmo.
E isso está na razão direta do pensamento do espírito, porque o espírito está ligado com o corpo físico e com o perispírito, e, portanto, a forma de um é a forma do outro. E o perispírito está sempre ligado ao espírito. Mesmo quando o desencarne se dá, o corpo físico fica e o espírito se utiliza do perispírito no mundo espiritual, é isso? É isso mesmo. Foi interessante esse jeito que você falou, porque realmente o espírito ele se afasta e fica ligado com o corpo físico, mas ele não tem como se afastar do seu perispírito. Está sempre ligado ao perispírito. O corpo espiritual está sempre ligado. Espírito, e segundo nos ensinam também os espíritos, à medida que o espírito evolui, esse perispírito, esses fluidos são mais rarefeitos, não é isso? A composição dele varia de acordo com o seu grau de moralidade. É o fator principal da formação do perispírito, se é leve, se é pesado e tudo mais, porque a matéria, fluido é matéria, está na condição do seu grau de moral, de elevação moral. Agora, uma outra questão que se abordou, esse perispírito, com o seu espírito, naturalmente, enquanto o corpo dorme, ele pode ir e vir para onde achar que deve. Posso, então, contar um caso para ilustrar isso? Por favor. Algum tempo atrás, quando falo algum tempo, é sempre alguns anos atrás, duas pessoas entraram numa discussão muito grande, pessoas que se entendiam, mas lá pelas essas coisas e fatores da vida, elas se desentenderam e entraram numa violenta discussão. E brigaram até. E por esse fato se desentenderam e se afastaram. Tempos depois desse fato, uma dessas duas pessoas, me contou que depois que aquilo aconteceu, um mês depois, ela sonhou que estava indo na casa dessa pessoa, que iria ser o seu desafeto aí, né, como se diz. E ele não sabia o que isso significava. Falei, bom, eu penso que significou um passo que você deu no sentido de harmonizar-se novamente, porque eram dois amigos que entraram nessa discussão e desentendimento. Tempos depois, a outra pessoa veio conversar comigo que também tinha acontecido a mesma coisa, tinha sonhado com essa pessoa aí. Falei, então não tenha dúvida nenhuma. Eu tratei de combinar um encontro entre eles exatamente para explicar o significado desses sonhos, porque os dois se lembravam e passaram novamente a ter a amizade restabelecida. Interessante, né? Claro, porque mostra que isso é usual, isso é com frequência, isso acontece na vida de todos nós. Mas quando a gente retorna para o corpo físico, não é que a gente esquece, a gente não lembra desses acontecimentos e não lembrando não dá a mínima importância, é uma coisa que é de muita importância e séria. Mas existem casos, nós também já comentamos, mas só para ilustrar, Milton, existem casos de sonhos que não têm o menor cabimento e às vezes as pessoas nos escrevem perguntando. Isso às vezes tem a ver com algumas circunstâncias do dia a dia, não é isso? Preocupações excessivas. A ciência diz que até devido à ingestão de certos alimentos e tudo mais, as dificuldades orgânicas para assimilar alimentos podem criar coisas assim extravagantes no espírito, né? E existem, sim, cenas que são muito sem sentido e que aterrorizam as pessoas. Esse é um lado. O outro lado, também existem espíritos que são maus, digamos, que querem assustar e criam também essas cenas extravagantes para atender os seus propósitos, né? De desconfortar as pessoas. E alguns, às vezes, passam maus bocados. Sim, quando a pessoa não tem conhecimento, porque o recurso espírita, a sugestão, é sempre dela fazer uma prece para o seu espírito protetor, sempre com bom ânimo, boa expectativa, agradecendo pela vida e pedindo socorro espiritual para atender essa necessidade. Com certeza, com essa providência, ela consegue resolver. Essa questão que você está falando da prece para o seu protetor
se preparar antes de dormir. É isso? Ou a qualquer hora, desde que o fato reclame assim a pessoa precisando de uma tranquilização, uma prece para o espírito protetor a qualquer hora do dia é sempre muito saudável, né? Eu perguntei porque tem pessoas que por vezes nos escrevem e que dizem que tem uma dificuldade constante de dormir, ou que durante o sono tem problemas frequentes com sono conturbado, com dificuldades. Por outro lado, mais uma vez, aqueles que dizem que sonham com parentes, isso é totalmente possível, né? Sim, é normal e acontece sempre. Então, respondida a primeira pergunta, fica fácil entender que na segunda também é verdadeiro. Pode acontecer de pessoas conhecidas, familiares nossos, virem nos visitar em casa e a gente sonhar com eles. Detalhe, não é preciso que eles estejam dormindo, porque existem pessoas que podem realmente fazer isso quando estão em estado de vigília ou semi-acordados. Aqui no livro dos médiuns, no seu capítulo 7, que trata da bicorporiedade e da transfiguração, tem um relato bastante importante no seu item 115, né, que eu vou pedir licença para você para fazer a leitura rapidamente aqui. É sempre muito bom. A esposa de um de nossos amigos viu, por repetidas vezes durante a noite, entrar em seu quarto, quer houvesse ou não luz, uma vendedora de frutas da vizinhança, que conhecia de vista, mas com quem não havia jamais falado. Essa aparição lhe causou um medo tanto maior porque, nessa época, essa senhora não tinha nenhum conhecimento do espiritismo e esse fenômeno se renovava muito frequentemente. Ora, a vendedora estava perfeitamente viva e a essa hora provavelmente dormia, enquanto seu corpo material estava em sua casa, seu espírito e o seu corpo fluídico estavam na casa dessa senhora. Por qual motivo? É o que não se sabe. Em semelhante caso, um espírito iniciado nessa espécie de coisa teria perguntado: mas disso a senhora não teve ideia? Cada vez a aparição se eclipsava sem que ela soubesse como, e a cada vez também, depois de sua desaparição, ela ia assegurar-se de que todas as portas estavam perfeitamente fechadas e que ninguém havia podido se introduzir no seu apartamento. Esta precaução lhe prova que estava bem desperta e que não foi joguete de um sonho. De outras vezes, ela viu do mesmo modo um homem que não conhecia, mas um dia viu seu irmão que estava então na Califórnia. Tinha aparência igual e de uma pessoa real, que no primeiro momento acreditou ter retornado e quis lhe dirigir a palavra, mas desapareceu sem lhe dar tempo. Uma carta recebida posteriormente prova-lhe que não estava morto. Esta senhora era o que se pode chamar uma médium vidente natural. Mas nessa época, como já dissemos, ela não tinha jamais ouvido falar de médiums. Muito bem, o que prova que, né? Médium não foi o espiritismo que fabricou, nem criou, nem nada. Isso já existia, como existe e vai continuar existindo. E tem pessoas que nem conhecem, nunca ouviram falar do espiritismo e passam por isso também. Claro, né? Então esse aí é um fato o quê? Uma médium vidente viu o espírito de 3 pessoas encarnadas. Interessante. Muito interessante. Então, ela viu. Se outra pessoa estivesse ali com ela, vendo os personagens, essas personagens, certamente já não seria mais uma vidência, já seria um fenômeno de efeito físico, vamos dizer, de um processo de materialização. Porque quando diferente. Diferente. Quando 2 pessoas ou 3 veem
o espírito materializado, eles não são médiuns videntes, apenas estão vendo um espírito que, através de um efeito, que nós chamamos de efeito físico, fica em estado de tangibilidade, que se pode pegar, e de visibilidade, que se pode ver. Agora, como foi só ela, por isso que Kardec arriscou aí dizer que ela era uma médium vidente. Bem interessante. Muito, e classificou o fenômeno, né? E classificou. Agora, o que resta dessa descrição, porque houve uma comunicação, ela comunicou o fato, né? É que quis saber o motivo. Falou, isso não temos condição de saber. Por qual o motivo e quantos espíritos aparecem em nossa casa e nós não sabemos explicar o motivo pelo qual eles estão ali. Quantos? Em cada casa, eu não tenho nenhuma dúvida em dizer que muitos espíritos transitam pelos lares aí, cheios de gente encarnada e cheio de gente desencarnada. Essas coisas são até, certo ponto, engraçadas, porque, como a gente falou há pouco, tem pessoas que têm esta capacidade e às vezes não se dão conta. Ah, não dão mesmo. Faz um tempo, uma pessoa me ligou, tudo bem. Aí disse assim, você que mexe com essas coisas? Eu falei, que coisa que eu mexo? Não, essas coisas aí de espiritismo, pode ter algum espírito, de repente, que vem aqui na minha casa? Eu falei, provavelmente muitos, né? Porque a quantidade de espírito desencarnado é muito maior que espírito encarnado. E a gente acaba atraindo esses espíritos, né? Pelo nosso pensamento. Pela qualidade dos pensamentos. De um modo geral, pela qualidade dos pensamentos. Então isso é muito mais comum e muito mais pessoas vêm, e às vezes pessoas veem espíritos pensando que é encarnado, né? Ah, muitas. Quantas vezes as pessoas veem na rua espíritos desencarnados, mas é tanta a nitidez que não sabe que realmente está olhando o invisível. O que para os outros se torna invisível. A gente vê às vezes isso em filme, né? E a gente acha que não acontece com pessoas. Mas existem relatos em quantidade a respeito disso, do ser que está do lado. Eu me lembro de vários relatos de passageiros no mesmo ônibus, que sentam no mesmo banco, no antigo bonde que existia na cidade de São Paulo. Pessoas depois que, de algum tempo, onde é que está? O cidadão estava aqui agora há pouco e não está mais. O que vem a ser isso? Então existem muitos relatos, né, que comprovam a existência dos espíritos, que comprovam certos tipos de mediunidade, mas basta que nós estudemos um pouquinho essas questões, né, Milton, para termos ideia do funcionamento disso, né? Com esse particular interesse que você teve, particular atenção, de pegar no livro dos médiuns essa descrição. Quantas vezes as pessoas já leram, mas não tinham notado que podiam até dar uma classificação para esse tipo de situação. Agora, observe que interessante. Quantos passageiros no metrô, nos ônibus, no antigo bonde, nos trens, que estão se transportando ao lado de pessoas vivas? Uma quantidade muito grande. Por quê? Porque eles se imaginam ainda encarnados. Muitos, né? Muitos se imaginam encarnados e que precisam tomar o trem, tomar o bonde, o avião para chegar. Eu mesmo cheguei a conversar com espíritos que vieram de Salvador, indo para a rodoviária lá em Salvador, pegando o ônibus junto das pessoas que pagaram e veio dentro do ônibus e parar em São Paulo, aqui depois não sei de quantos dias aí. Imagina você que coisa interessante. Isso prova também que os espíritos estão aqui à nossa volta, né, Milton? Está tudo aqui, é misturado, é por isso que eu salientei o fato, é só por isso, para mostrar que eles estão misturados e também porque a pergunta naturalmente faz referência aos motivos pelos quais isso acontece. Acontece porque estamos todos nessa mesma embarcação. E Kardec fala no Livro dos Espíritos que nós estamos nos acotovelando com os espíritos. Palavras do codificador. Que isso significa que estamos aqui lado a lado, então, né? Mas estão disputando espaço com a gente. E se bem que estão numa outra dimensão e, portanto, não precisa se preocupar com o espaço, não. Meu amigo Milton, estamos chegando ao final de mais um programa, O que diz Kardec. O que diz Kardec é que nós devemos realmente estudar bastante.
pela atenção, muito obrigado, e o nosso abraço fraterno. E para isso, para quem queira estudar bastante, Kardec deixou um vasto material, que são as obras fundamentais do Espiritismo, para aquele que quer aprender e estudar. A você que esteve conosco, o nosso abraço e até o nosso próximo encontro.